família Caipora! Separei os melhores palpites para o dia 20 de setembro para vocês, beleza? Mas antes eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 18 de setembro. Foram 28 palpites com 22 wins e apenas 6 heads, tá? Tivemos 79% de taxa de acertos para este dia. E o nosso resultado parcial do dia 19 de setembro, nós tivemos 20 palpites com 10 greens até o momento e apenas 2 heads, tá? Temos ainda 8 jogos que estamos aguardando o resultado. Então depois acompanhe na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Não se esqueçam de conferir. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de comentar, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 20 de setembro. Bora pra intro! Salve família, vamos começar aqui então com os nossos palpites para o dia 20, tá? Eu inicio aqui com o Yada Narbonne contra o Shan United às 6h30 da manhã na National League de Mianmar. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Shan tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Yada Narbonne tem 67%. No histórico, são 7 vitórias do Shan e 3 empates. Ele não perdeu nenhuma partida para o Yada Narbonne, tá? Verificando a média de gols, é de acima de 3 gols, e em séries o Shan vem vencendo as 5 partidas, enquanto o Yada Narbonne vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Shan em 5 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, o Shan venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Yada Narbonne ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para fora, fechou? Próxima partida, Meizhou Haka contra o Beijing Guoan. Traga essa partida na Superliga da China com mercado de over 1,5 gols. Beijing Guoan tem uma probabilidade de vitória com 48%, tá? Nos últimos 9 jogos ele tem 50% de aproveitamento, enquanto o Meizhou Haka tem 39%. No histórico, é uma vitória para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de 3 gols. Em séries, Meizhou Haka vem 7 jogos marcando gols. E nos últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Meizhou Haka, over 2,5 gols nas 2 últimas partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a Armênia Premier League. Eu trago o Pionik Uriven versus o BKMA Iriven. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Al-Ahly tem 69% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Damak tem 28%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Damak vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols nas últimas 6 partidas, tá? Ambas marcam em todas elas também. Verificando na casa do Al-Ahly, over 1,5 gols nas 2 partidas que disputaram e o ambas marcam também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida, o Karabag contra o Nefertiti Baku. Traga essa partida na Premier League do Azerbaijão com vitória seca para casa. Karabag tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. No Nefertiti Baku, ele tem 44%. No histórico, são 37 vitórias do Karabag, 17 empates e 13 do Baku. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5. Em séries, o Karabag vem sofrendo gols a 6 jogos e o Baku não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Karabag venceu as últimas 6 partidas e jogando em casa, o Karabag venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Karabag venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Nefertiti Baku não vence as 6 jogos. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida é o Schalke 04 contra o Darmstadt 98. Traga essa partida na Bundesliga 2 da Alemanha com mercado de vitória e empate para casa. O Schalke tem 53% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Darmstadt tem 44% também. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Schalke, 1 empate e 2 do Darmstadt. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, jogando fora de casa, o Darmstadt vence empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Schalke em 3 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Schalke venceu apenas uma de 3. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Schalke em 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Darmstadt ele venceu
2 das últimas 6. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Paderborn contra o Hannover 9,5. Traga essa partida na Bundesliga 2 da Alemanha com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Paderborn com 43%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hannover tem 56%. No histórico são 9 vitórias do Paderborn, 3 empates e 4 do Hannover. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Paderborn vem empatando a 3 partidas, enquanto o Hannover não empata a 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Paderborn, over 1,5 gols em 3 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Cagliari contra o Empoli. Traga essa partida na Série A da Itália com o mercado de under 6,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nos últimos jogos temos o under 6,5 cartões em quase todas as partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 6,5 cartões também em quase todas as partidas das duas equipes. As duas equipes são bem disciplinadas no campeonato, tá? Verificando a média de cartões das duas equipes somadas, elas têm abaixo de 4 cartões por partida. E o árbitro tem uma média de aplicar 3 cartões, tá? Ele apitou apenas uma partida na Série A. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 6,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Rigas Futebol Escola contra o Liepaja. Traga essa partida na Bundesliga da Letônia com vitória seca para casa. O Rigas tem 79% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos. O Liepaja tem 61%. No histórico, o Rigas venceu 21 partidas, temos 7 empates e 9 vitórias do Liepaja. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Rigas vem vencendo a 3 partidas e o Liepaja vem vencendo a 5. Últimos encontros, temos vitória do Rigas em 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Rigas venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Rigas venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Liepaja venceu 5 das últimas 6 também. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Viborg contra o Norte de Irlande na Superliga da Dinamarca. Traga essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Norte jogando fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Viborg tem 50%. No histórico são 25 vitórias do Norte, 7 empates e 8 do Viborg. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Viborg vem marcando a 10 jogos e o Norte também. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Viborg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu trago o Chelsea contra o Aston Villa na Superliga da Inglaterra Feminina. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Chelsea tem 74% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Aston Villa tem 33%. No histórico, 11 vitórias do Chelsea e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Chelsea vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória do Chelsea em 6 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Chelsea venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Aston Villa venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, NB1 da Hungria, eu trago o Budapeste contra o Ferencváros. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Ferenc tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Budapeste tem 61%. No histórico, temos 25 vitórias do Ferenc, 10 empates e 10 do Budapeste. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Budapeste vem sem empates a 5 jogos e o Ferenc vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu trago o Al-Ittihad contra o Al-Nassr. Trago essa partida na Arábia Saudita Professional League com mercado de over 1,5 gols. O Nassr tem 51% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Ittihad tem 61%. No histórico são 12 vitórias do Nassr, 6 empates e 6 do Al-Ittihad. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Nassr vem marcando gols a 6 jogos e o Al-Ittihad vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Al-Ittihad, temos
over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Zoel contra o AZ Alkmaar. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com o mercado de over 1,5 gols. O AZ Alkmaar tem 66% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Zoel tem 28. No histórico são 16 vitórias do Alkmaar, 9 empates e 4 do Zoel. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Alkmaar vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Zoel, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Augsburg versus o Mainz. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos um aproveitamento de 61% para o Augsburg nos últimos 9 jogos, enquanto o Mainz tem 56%. No histórico são 14 vitórias do Augsburg, 4 empates e 13 do Mainz. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Augsburg vem sofrendo gols a 6 jogos e o Mainz vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Augsburg, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Granada contra o Málaga. Traga essa partida na segunda divisão da Espanha com o mercado de under 3,5 gols. Verificando a probabilidade de vitória, o Granada tem 52%. Ele tem um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos, enquanto o Málaga tem 67%. No histórico são 10 vitórias do Granada, 5 empates e 6 do Málaga. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Granada vem 6 jogos marcando gols e o Málaga vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Granada, under 3,5 gols em todas as 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Sinhu Premier do País de Gales. Eu trago Penibont contra o Daniel Sands. Traga essa partida com over 1,5 gols. O New Sands tem 78% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Penibont tem 89%. Verificando o histórico, são 15 vitórias do New Sands e 4 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Penibont vem vencendo a 5 partidas e o New Sands vem vencendo a 4. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Penibont, over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Standard Liège contra o Union Saint-Gilloise. Traga essa partida na 1 Pro League da Bélgica com mercado de over 1,5 gols. O União tem 49% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Standard tem 61%. No histórico são 5 vitórias do União, 2 empates e 2 do Standard. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o União jogando fora de casa não vence as 5 partidas. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Standard, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do União. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ligue 1 da França, eu trago Nice contra o Saint-Étienne. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Nice tem 59% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Saint-Étienne tem 39%. No histórico são 21 vitórias do Nice, 9 empates e 16 do Saint-Étienne. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Nice vem sofrendo gols a 10 jogos e o Saint-Étienne vem sem empates a 5. Perdeu 4 deles. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Nice, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, Hellas Verona contra o Torino. Traga essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada. Temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Torino, enquanto o Verona tem 56%. No histórico são 15 vitórias do Torino, 13 empates e 6 do Verona. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Torino não perde as 5 partidas, enquanto o Verona vem sem empates as 5 partidas. Últimos encontros,
temos o mercado de under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Verona, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Torino empatou com 2-2 com o Milan. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Player 9-1 contra o Lyon. Traga essa partida na divisão feminina da França com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Lyon tem 81% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Fleury tem 61. No histórico, 3 vitórias do Lyon, um empate e uma do Fleury. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Lyon vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória no primeiro tempo para o Lyon na maioria das partidas, tá? Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, fechou? Próxima partida, La Liga da Espanha. Eu trago o Deportivo Alavés contra o Sevilha. Trago essa partida com o mercado de under 3,5 gols. O Alavés tem 43% de probabilidade de vitória jogando em casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sevilha também tem 56%. No histórico são 6 vitórias do Alavés, 7 empates e 3 do Sevilha. A média de gols é de abaixo de 2,5. Em séries, jogando em casa o Alavés vem sem derrotas a 5 jogos e em casa o Sevilha não empata a 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Alavés, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Deportivo Pereira contra o Boyacá Patriotas. Traga essa partida na divisão da Colômbia, categoria 1ª A, com mercado de vitória ou empate para casa. O Deportivo Pereira tem 52% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boyacá tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Pereira e 2 do Boyacá. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Deportivo Pereira vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Deportivo Pereira em 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, ele venceu uma das últimas 2. Últimos jogos dos campeonatos, o Deportivo Pereira venceu 2 partidas e fora em casa, enquanto o Boyacá Patriotas, ele fora de casa não vence. Venceu 2 partidas jogando em casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever e de comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Bora, galera, com o nosso Bilhete Caipora eu trago para vocês aqui com 5 opções. Eu trago o over em meio gols para o meu Zorraca contra o Beidiguan. Trago o Pionic Iriven para vencer o BKMA, o Iriven. Separei under 6,5 cartões para o Cagliari contra o Empoli, under 3,5 gols para o Granada contra o Málaga e também um over em meio gols para o Penibont contra o Daniel Santos. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!